Dois polêmicos projetos de lei estão em tramitação na Câmara dos Estados Unidos. Um abalaria o processo eleitoral em todo o país e o outro seria um projeto de reforma da polícia. Agora, os republicanos estão resistindo a ambos. O presidente Biden está avaliando os estados que revogam os mandatos das máscaras e abrem suas economias. Ele diz que é um grande erro acabar com as medidas de segurança cedo demais. E uma grande sacudida no mundo da publicidade digital. O Google anunciou que não vai mais construir novas ferramentas para rastrear usuários na internet. E o Facebook suspendeu sua proibição de anúncios políticos ontem. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. A Guarda Nacional poderá ficar na capital por mais 2 meses. A Polícia do Capitólio pediu prorrogação de 60 dias para a Guarda Nacional. Eles citam preocupações com a segurança desde a violação do Capitólio em 6 de janeiro. De acordo com a Associated Press, oficiais de defesa dizem que o Pentágono está atualmente analisando o pedido. A representante do Michigan, Elissa Slotkin, disse que ficou sabendo do pedido de prorrogação de 60 dias, acrescentando que a Guarda Nacional está agora procurando voluntários nos estados de todo o país. Os mais de 5.000 soldados atualmente em D.C. foram programados para voltar para casa em 12 de março. As tropas estão pagando um alto preço com isso. Em fevereiro, a congressista do Michigan, Lisa McClain, e outros republicanos da Câmara pediram à presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que explicasse o motivo por trás da manutenção das tropas em D.C. McClain disse à Fox News que as últimas informações que ela e seus colegas tiveram sobre essa questão foram através da mídia, dizendo que as tropas podem estar aqui para ficar até outono. McClain disse que pediu a Pelosi um briefing sobre por que eles precisam das tropas aqui por tanto tempo, mas ela diz que não recebeu nenhuma informação. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse na época que o custo estimado para a proteção da Guarda Nacional no complexo do Capitólio até 15 de março custará quase $500 milhão do contribuinte. E a Câmara dos Representantes cancelou sua sessão de quinta-feira. Isso ocorreu em meio a temores de que um grupo de milícia possa estar planejando violar o Capitólio. Alguns rumores online afirmavam que Donald Trump seria restaurado como presidente naquele dia. 4 de março foi a data anterior das posses presidenciais, que mudou em 1933 com a aprovação da 20ª emenda. Desde então, as posses passaram a ser realizadas no dia 20 de janeiro. A polícia do Capitólio disse em um comunicado que a inteligência mostra uma possível conspiração para violar o Capitólio por um grupo de milícia identificado. A agência acrescentou que está preparada para quaisquer ameaças potenciais aos membros do Congresso ou ao complexo do Capitólio. Um boletim de inteligência também menciona 20 de maio como uma data potencial relacionada aos rumores. Joe Biden ainda não anunciou uma data para seu primeiro discurso sobre o Estado da União, mas o boletim diz que também pode ser uma data problemática. Agora vamos examinar 2 projetos de lei controversos que foram aprovados na Câmara na quarta-feira. Um deles é o HR1, ou The People Act. O projeto de lei transformaria muitas das reformas eleitorais introduzidas no ano passado, em meio à pandemia, em lei federal permanente. Tais reformas afetariam o processo eleitoral. Os exemplos incluem votação pelo correio, bem como um antecipado e ausente e verificação mínima de registro de eleitor. As pessoas poderiam ser registradas automaticamente, assim como o registro online, e no mesmo dia, o que diminuiria muito a verificação atualmente em vigor. Outras mudanças afetariam o lado político do processo eleitoral, como fazer com que os estados criassem comissões independentes para redistritamento do Congresso, o que reestrutura a Comissão Eleitoral Federal de agência bipartidária em agência reguladora de maioria partidária. Isso criaria novas restrições generalizadas à liberdade de expressão durante as campanhas. Segundo o projeto, os fundos de campanha das corporações exigem a divulgação dos doadores de grupos religiosos e sem fins lucrativos. Isso permitiria que os congressistas em exercício e seus adversários recebessem um salário dos fundos de campanha. No final da noite de quarta-feira, a casa passou o processo por um fio.
Nenhum republicano votou no The People Act e um democrata se juntou a eles na dissidência. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse em um evento que o projeto de lei combate o direito de interesse especial na política e apoia o povo americano. Os críticos do projeto dizem que ele formaliza as práticas polêmicas que levaram às alegações de fraude eleitoral na eleição de 2020. Os democratas rejeitaram todas as emendas republicanas ao projeto. O governo Biden diz que o projeto é necessário para proteger o direito de voto, mas o projeto de lei faz com que os procedimentos de votação favoreçam o partido no poder e torna mais fácil para os não-cidadãos votarem. 20 procuradores gerais republicanos conclamaram os líderes da Câmara e do Senado dos Estados Unidos a considerarem uma série de falhas constitucionais do HR-1. Eles escreveram em uma carta, conforme apresentado, a lei traz várias deficiências constitucionais e mandatos alarmantes que, se aprovados, federalizam as eleições estaduais e imporiam custos e regulamentos onerosos aos funcionários estaduais locais. Eles observam que, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, o controle das eleições presidenciais cabe às legislaturas estaduais. Eles declararam a lei interveria nessa estrutura constitucional, comandaria os recursos do Estado, confundiria os procedimentos eleitorais e corroeria a fé em nossas eleições e sistemas de governança, acrescentando: assim, os membros do Congresso podem desejar considerar as vulnerabilidades constitucionais da lei, bem como as críticas políticas de funcionários do Estado. De acordo com a carta, uma série de outras disposições do projeto de lei também parecem contradizer a Constituição, como exigir que os estados aceitem votações tardias, ignorem as leis estaduais de identificação de eleitores e obriguem os estados a conduzirem o redistritamento por meio de comissões não eleitas. Eles continuaram dizendo: apesar dos recentes apelos por unidade política, a lei adota uma abordagem unilateral para governar e usurpar a autoridade dos estados sobre as eleições. Com a confiança nas eleições em nível recorde, o foco do país deve ser a construção de confiança no processo eleitoral. A extensão do projeto de lei levou o Comitê de Regras da Câmara de Classificação do membro minoritário Tom Cole a comentar durante o debate que este é um projeto de lei que visa preservar a atual maioria democrata. É um projeto de lei da maioria para a maioria e tem como objetivo consolidar a maioria no poder nos próximos anos. Em 2019, um projeto de lei quase idêntico foi aprovado na Câmara, mas não foi a lugar nenhum no então Senado controlado pelos republicanos. Dessa vez, o destino do projeto é menos certo, já que o Senado está dividido igualmente entre os dois partidos, deixando a vice-presidente Kamala Harris sem relações. Mas se os republicanos obstruírem a proposta, como parece provável, as regras do Senado exigirão 60 votos para que ela seja aprovada. O segundo projeto de lei aprovado na Câmara na noite de ontem foi um projeto de reforma da polícia, que também está gerando polêmica entre os republicanos. O projeto de lei de reforma da polícia, denominado George Floyd Justice in Policing Act, foi aprovado pela Câmara em linhas partidárias por pouco. Uma versão semelhante desse projeto já foi aprovada pela Câmara em agosto passado, mas estagnou no Senado. O representante do Texas, Lance Gooden, originalmente votou a favor do projeto, mas mais tarde chamou de acidente por ter pressionado o alvo errado. Ele mudou seu voto no registro oficial para refletir sua posição. Gooden compartilhou uma fotografia de si mesmo segurando um pedaço de papel intitulado Explicação Pessoal, no qual ele disse que pretendia votar não. Ele disse: eu tenho indiscutivelmente o registro de votação mais conservador, América Primeiro, no Congresso. Claro que eu não apoiaria o ato antipolícia da esquerda radical. Eu mudei o registro oficial para refletir minha oposição, escreveu ele no Twitter. E os democratas estão argumentando que o projeto de lei é necessário para melhorar o policiamento. A coautora do projeto de lei compartilha sua motivação para redigi-lo, dizendo que é para elevar os padrões do policiamento da América e também para transformar a cultura. O projeto de lei proibiria mandados de prisão preventiva, exigiria que agências policiais fornecessem dados sobre força letal e restringiria o financiamento aos governos locais que permitem estrangulamentos. A representante do Texas, Sheila Jackson Lee, diz que o projeto visa apenas os policiais que se envolvem em má conduta. Mas os republicanos dizem que o projeto vai além de apenas restringir o uso da força pela polícia.
Outra polêmica no projeto de lei é a mudança da imunidade qualificada para a polícia, tornando mais fácil processá-la por uso excessivo da força. Os críticos do projeto dizem que ele tornaria as comunidades menos seguras e colocaria em risco a vida dos policiais. Para que o projeto seja aprovado no Senado, seriam necessários 10 republicanos para sair da mesa. Isso está ocorrendo pouco antes do julgamento de 8 de março de Derek Chauvin, o ex-policial acusado de homicídio em segundo grau e homicídio culposo na morte de George Floyd. O governo Biden mostrou apoio ao projeto e incentivou a Câmara a aprová-lo. Agora vamos voltar para outra área de controvérsia. Os Estados Unidos levantam os mandatos das máscaras. Algumas pessoas são totalmente a favor, outras nem tanto. O Texas, o Mississippi e outros estados estão abrindo suas economias e diminuindo as restrições ao vírus do PCC. O presidente Biden criticou a medida. Ele disse: a última coisa que precisamos é do Neandertal pensar que, enquanto isso, está tudo bem, tire sua máscara. O Texas é um dos estados que abriu sua economia. O senador do Texas, John Cornyn, diz que não cabe a Biden dizer a seu estado o que fazer. Ele diz que os estados estão sufocando suas economias com regras desnecessárias que não aumentam a segurança. Ele diz que esses mesmos estados não podem mais pagar suas contas. Quando o governador do Texas, Greg Abbott, anunciou que estava abrindo o estado, ele disse que os texanos sabem como se proteger e devem ter a liberdade de escolher como fazê-lo. Cornyn disse que as pessoas poderiam seguir as diretrizes voluntariamente, dizendo que, para aqueles que querem usar uma máscara, eles ainda têm a liberdade de usá-la. Biden, por sua vez, disse que as vacinas estão fazendo a diferença. Ele disse que haverá vacinas suficientes para todos os americanos até o final de maio. E voltando às Big Techs, o Facebook passou a permitir anúncios políticos novamente a partir de quinta-feira. Isso aconteceu depois que a empresa os proibiu para combater a desinformação em torno da eleição presidencial. A empresa anunciou em um blog na quarta-feira que em breve reverteria seu congelamento de meses em anúncios políticos, eleitorais e sociais que introduziu pela primeira vez para reprimir a desinformação por volta da eleição presidencial de novembro passado. Enquanto isso, Google, que restabeleceu sua própria pausa nos anúncios após o cerco mortal de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos, decidiu também suspendê-la na semana passada. Mas as Big Techs enfrentaram críticas de estrategistas democratas e republicanos que argumentam que tais proibições foram excessivamente amplas que não conseguiram combater a questão da desinformação orgânica nas plataformas. No início da quarta-feira, os comitês democratas de campanha do Congresso e do Senado divulgaram um comunicado que criticava o Facebook por não comunicar uma data clara para o fim da proibição, dizendo que o congelamento dificultou o acesso aos eleitores. Em sua postagem no blog na quarta-feira, o Facebook disse que seus sistemas não distinguem entre anúncios políticos e eleitorais e anúncios de questão social. E acrescentou que analisará novas mudanças em suas políticas de publicidade nos próximos meses. E em uma grande mudança recente, o Google anunciou que está eliminando a prática de permitir que as empresas rastreiem os usuários na web usando cookies no próximo ano. Os cookies da web são pequenos pedaços de dados usados para rastrear sua atividade online. Gigantes da publicidade como o Google e o Facebook dependem desses cookies até certo ponto. O Google citou seu compromisso de proteger a privacidade, reafirmando que acabará desativando os cookies de terceiro e não criará mais novas ferramentas para rastrear o histórico de navegação dos usuários. O diretor de gerenciamento de produtos do Google, David Temkin, escreveu em uma postagem do blog da empresa: hoje estamos deixando explícito que, uma vez que os cookies de terceiros sejam eliminados, não construiremos identificadores alternativos para rastrear indivíduos enquanto navegam na web, nem vamos usá-los em nossos produtos. Ele continuou: as pessoas não deveriam ter que aceitar ser rastreadas na web para obter os benefícios de uma publicidade relevante. E os anunciantes não precisam rastrear consumidores individuais na web para obter os benefícios de desempenho da publicidade digital. Ele continuou citando um estudo do Pew Research Center que descobriu que 72% das pessoas acham que quase todas as suas atividades online estão sendo monitoradas por anunciantes e empresas de tecnologia, e 81% dizem acreditar que essa coleta de dados apresenta riscos potenciais maiores do que benefícios.
Ele disse: se a publicidade digital não evoluir para lidar com as crescentes preocupações que as pessoas têm sobre sua privacidade e como sua identidade pessoal está sendo usada, arriscamos o futuro da web livre e aberta. Ainda assim, existem preocupações sobre o poder dominante dos gigantes da tecnologia na publicidade online. E a mudança não afetará os maiores ganhadores de dinheiro em publicidade do Google, pesquisa e o YouTube. E o Google ainda pode rastrear usuários por meio de seus próprios serviços, como pesquisas ou mapas. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!